Emerson Pansieri, detalhes do Cruzeiro para o fim de semana, domingão às 4 mais uma vez, né? Cruzeiro mais uma vez no horário nobre do futebol brasileiro, grande duelo contra o Botafogo. Um abraço, boa noite, Pansieri. Boa noite para você também, João Vitor Cirilo, para o nosso Edu Panzi, todo mundo que acompanha aqui a reunião da turma do bate-bola. É um momento importante, né, Cirilo? Porque é aquele treino de hoje já que já começa a dar indício daquilo que vai a campo na partida de domingo, jogo às 4 horas da tarde, com todos os ingressos já comercializados para a Nação Celeste. Deixa eu só falar antes do Sócio 5 Estrelas, você acessa sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 para você apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde você estiver, tá combinado? Olha só, Cirilo, e por isso o Jardim, né, o Leonardo Jardim, o Mister, teve hoje uma notícia ruim, que foi a lesão do Fagner. O Cruzeiro até informou que o Fagner foi submetido a exames que diagnosticaram fratura na fíbula da perna direita. A indicação para o caso é um tratamento conservador, ou seja, sem a necessidade de uma intervenção cirúrgica, com início já no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O que isso significa? Que o Fagner está fora por período indeterminado. Vai começar o tratamento, vai fazer toda a etapa ali elaborada pela parte médica do Cruzeiro, Dr. Sérgio Campolina, Dr. Wallace Espada, enfim, depois chega para a fisioterapia até a preparação física. Tem um caminho todo a ser percorrido nesse cenário, e aí o William pode ser utilizado no domingo. Por que pode ser utilizado, Cirilo? O William treinou parcialmente com o grupo hoje. Ontem ele fez um treino físico em campo. Então vai depender do treino de amanhã para resolver essa situação da lateral direita do Cruzeiro. Cirilo? Ô Panzi, tem muita gente utilizando, falando, o Fagner sempre teve lances pesados aí na carreira, para achar legal que alguém dê porrada no Fagner agora dentro de campo, né? Eu acho isso muito baixo, inclusive. Boa recuperação ao Fagner, que ele tem aí uma recuperação rápida e possa voltar a ajudar o Cruzeiro. Fato é que é um baita de um desfalque, né, cara? Para as próximas semanas, pelo menos, aí o Fagner. Você não tenha dúvida, né? Principalmente se o Jardim também não puder contar com o William. Aí você perde todo o seu lado direito defensivo ali da primeira linha de 4 defensiva. O Fagner vem fazendo uma temporada muito boa. Não fez um jogo ruim contra o CRB. Contra o Ceará eu já acho que ele foi mal. Talvez tenha sido o pior jogo dele dessas últimas partidas, né? Que vem alternando entre Fagner e o William, e certamente vai fazer muita falta, independentemente da utilização ou não do William, né? Porque em determinado momento vai acontecer suspensão, tomara que o William não se lesione novamente até o final da temporada, mas é uma ausência que certamente vai ser muito sentida, e um erro não justifica o outro, né? O Fagner, ele foi um jogador muito violento ao longo de sua carreira. Ele lesionou muitos colegas de profissão por chegar com violência. É diferente você ser violento e ser duro na jogada. Ele era violento mesmo, mas não justifica o que o Potker fez, né? O Potker, ele baixou ao mesmo nível daquele que o Fagner tinha em determinado momento da sua carreira. Então um erro não justifica o outro. Lamento muito, tomara que o Fagner se recupere o quanto antes. Por ele, Fagner, porque o atleta, ele precisa jogar, é a profissão dele, é a vida dele, mas também pelo Cruzeiro, pelo Leonardo Jardim, que tem utilizado muito o atleta, né? Pois é, e esse lado direito do Cruzeiro, Edu, vem sendo um problema, né? E você pode trazer mais detalhes, Pansieri, em determinado jogo, há uma semana, foi no jogo do fim de semana, Christian e o William estiveram fora, foram ausências muito sentidas e num mesmo setor. É um lado de campo que tem gerado preocupação, Pansieri. Tem gerado preocupação, e aí eu fico pensando, a gente tem aí o conhecimento do Du, muito do lado tático, né, do jogo, e aí eu vou até passar essa pergunta para ele, Cirilo, se acho que é viável. Se o Cruzeiro tiver algum problema na lateral direita, eu acho que a única solução e a mais fácil é o Romero, porque vai ser o caminho natural. O Fagner vai ter que ser recuperado. E o William, sabemos que tem essa questão física que o tirou dos últimos 2 jogos. Se for para o jogo de domingo, acho que é muito mais também nessa evolução que ele teve das partidas que não atuou. Se der algum problema, é deslocar o Romero por ali. É colocar o Romero, se não tiver... O Fagner não tem. Se não tiver o William, a primeira solução, pelo menos a mais plausível, né? A gente não assiste treino. Não sei o que o Leonardo Jardim já tem trabalhado como possibilidade. Da base não tem, né? Nesse momento, não. Como tem do outro lado.
Então é o Romero e aí você traz outro jogador para fazer o papel de primeiro volante. Eu não vejo outra alternativa. Esse outro jogador é o Wallace, que não vem jogando? Eu acho que a primeira opção é o Wallace. O Lucas Silva como primeiro volante, para mim, não funciona. E tirar o Lucas Silva do que ele tem feito bem também eu acho pouco inteligente, vamos dizer assim. E seria o Wallace, cara. O Murilo Hickman é um garoto promissor, mas não sei se para essa responsabilidade o Jardim acionaria o garoto. Então, no primeiro momento, o Wallace. O Wallace não vem sendo opção, não vem participando com constância dos jogos, Pansieri. O Romero tem jogado todos aí. Me recordo que depois aí da volta do futebol, se eu não me engano, o Wallace jogou aí com acréscimo cerca de 10 minutos em 2 jogos. E nos demais ele não entrou. Sem o Romero, se o Romero for de fato o escolhido para a direita, né? O Wallace é o primeiro volante do elenco. Vamos ver qual vai ser o planejamento aí pensando no fim de semana, Pansieri. Até porque o Wallace, ele não começa um jogo há muito tempo, né, Cirilo? Então isso pesa numa solução ali rápida e vai ter que ter a confiança do treinador caso seja necessário. Por isso que eu falo, o William vai depender muito desse trabalho de amanhã. Se estiver bem... como disse o Panzi, eu guardei isso, já tem um tempo que ele falou isso numa jornada na turma do bate-bola, quando o cara põe a chuteira, você já dá aquela animada. Ontem colocou a chuteira, fez o trabalho físico, hoje fez parcial. Amanhã, se fizer um trabalho completo, aí deve ir pro jogo mesmo. Agora, se tiver algum tipo de problema, não tiver aquela confiança 100%, é uma improvisação e aí, no caso, o Wallace poderia ser utilizado. A ideia é essa, mesmo que não é um atleta que vem ganhando muito espaço em alguns jogos, o Cruzeiro também não dispôs dele, porque o que chegou não foi legal. Foi sondagem, não chegou proposta nenhuma pelo atleta, mas o que chegou de sondagem, o Cruzeiro falou muito obrigado, desse jeito eu também não quero. Mas aí, cara, numa boa, o Cruzeiro tem o Wallace no elenco, aí vamos supor, perdeu o Fagner, não tem o William, Romero é deslocado para lateral. Nem assim utiliza o Wallace? Se o Wallace não jogar assim é porque ele não serve para o atual elenco do Cruzeiro no entendimento do clube. Porque aí fica um negócio meio complicado, né? Você tem um cara do tamanho e do custo do Wallace, que nem como reserva serve. Você quer ter um cara do tamanho do Gabigol e do custo do Gabigol no banco. O seu banco vai estar valendo 10 milhões por mês, assim, com 3, 4 jogadores. Não faz muito sentido, né? Então o Cruzeiro precisa utilizar esses caras. O Gabigol tem sido utilizado e tem ido bem. Acho que ele foi bem contra o CRB. Teve muito pé de marcar gol. Meteu bola na trave, finalizou como centroavante dentro da área. Tá na hora de utilizar o Wallace também, cara. Por que o Wallace tá aí? Ele tem que jogar. Ele precisa jogar. Se houver a necessidade de alguém para fazer a função de primeiro volante, o Cruzeiro tem um Wallace no elenco. É cobrar desse cara e que ele entregue. O Wallace, até colocando aqui nos números o que eu falei há pouco como impressão, é isso mesmo. Ó. Contra o Grêmio ele entrou com 83 minutos de jogo, né? E contra o Juventude ele entrou com 82. Ou seja, com acréscimos aí jogou um pouco mais de 10 minutos em 2 jogos. Foi a presença do Wallace desde que o futebol retornou. E antes disso não é muito diferente não. A participação dele no elenco do Cruzeiro nessa temporada pensando em Brasileirão. Que ele jogou mais lá com um número maior de tempo foram os jogos da Copa Sul-Americana. Vamos de volta aqui na turma do bate-bola mais do Cruzeiro, Pansieri. Ô Cirilo, até uma situação lembrada pelo nosso Simões, também pelo Lucas Sanches. Olha só, será que o Christian poderia fazer essa função do lado direito ali na lateral? Poderia, porque ele já fez. Já fez isso no Atlético Paranaense. Mas, no momento, o que acontece? O Cruzeiro não pensa, acredito que a comissão técnica não pensa nisso, muito porque já mexeria em outro setor do time, que é um setor que, segundo o Jardim, já está encaminhado, entendeu? Nesse sentido do Christian ser o motorzinho do Cruzeiro, ser um atleta que está lá na frente, volta, recompõe. Então, por isso, o caminho poderia ser realmente o Lucas Romero. Mas vamos esperar o treino de amanhã à tarde. O Cruzeiro viaja à noite rumo ao Rio de Janeiro, vai ficar hospedado na Barra da Tijuca. Mais de 2.000 torcedores do Cruzeiro no Newton Santos, já está esgotado, não tem mais ingresso para a Nação Celeste acompanhar esse compromisso. Fica essa dúvida também em relação ao Marquinhos, porque o Marquinhos, ele trabalhou normalmente hoje, ontem foi um trabalho parcial. Então, dependendo da resposta também, pode fazer atividade de forma positiva amanhã e ser uma opção ofensiva para o Leonardo Jardim pensando nesta partida. Agora, Cirilo, eu chamo a atenção para 2 atletas do Sub-20 do Cruzeiro que foram convocados para a seleção Sub-20. O Bruno Alves, que a gente sempre fala zagueiro. Do Bruno Alves. Eu sempre falo que tem ali uma tendência, e teve realmente uma tendência do jogador fazer parte, de fato, do time principal
do Cruzeiro, 19 anos, disputou 33 partidas pela equipe do Cruzeiro Sub-20 nesta temporada, 3 gols marcados, uma assistência, capitão inclusive do time Sub-20. Ele tá nessa lista do Sub-20 da seleção. E o Juan Gabriel é um meia também, 19 anos, fez 17 anos com o time Sub-20 do Cruzeiro. Não fez tanto jogo igual o Bruno Alves, porque ele teve uma lesão. Então tem aquele período de recuperação, também de readaptação. Então vão servir a seleção brasileira nos dias 8 e 11 de agosto. São amistosos contra o Paraguai aí na preparação para a disputa da Copa do Mundo Sub-20. Para esse duelo contra a equipe do Botafogo, pensando no domingo, vamos ver como é que vai ficar, por exemplo, a situação do Rodriguinho, que não foi relacionado para o último jogo, não esteve presente no último jogo, atleta que pode realmente deixar o Cruzeiro. O Japa não foi relacionado para a última partida, mas é um atleta que volta e meia também está nesse time principal do Cruzeiro, passou um tempo inativo, teve aquela recuperação. O próprio Jardim disse que o ano de 2025 para o garoto é muito mais de retomada da carreira, né, para que o ano que vem possa ser utilizado com mais frequência. O Cruzeiro, então, já preparando tudo para voltar à vitória. O Cruzeiro só pensa nesse resultado para também tirar essa energia ruim que fica aí dos últimos jogos. Cirilo.